Bom, então boa noite, Everton. Vamos iniciar aí nossa última aula aí, né? Nossa última aula da UC, Projeto de Instalação em Sistema de Refrigeração. Bom, parabenizar aí, né, por você e os demais colegas aí por essa caminhada. Espero que tenha sido da melhor forma possível aí. Espero, né, tê-lo transmitido aí da melhor forma possível o conhecimento. Do restante aí, né? Vocês aí, desejar, né? Toda sorte aí para vocês aí. É uma boa caminhada aí, que seja o primeiro aí de várias, né? Qualificações vocês têm aí, né? O técnico, né? O superior, especialização, outro curso técnico, pessoal, né? A gente sabe que conhecimento nunca é demais. Então, vamos lá. Vamos só dar uma passada final aí e a gente finaliza. Então, deixa eu compartilhar aqui com. Bom, então a gente falou lá na última aula sobre os tipos de fluido refrigerante, então a gente vai falar do outro componente que é a unidade condensadora, né? É, então, dentro da condensadora, né, a gente vai ter lá presente, né, a própria serpentina que rejeita o calor, ela vai estar lá também o compressor, além do próprio condensador, o tanque de líquido e alguns acessórios, como ventilador, pré-sosstatos, filtro secador, visor de líquido e outros. Então, ele é fixado em uma única base metálica, né? E também colocado ali um vibra-stop, né, para poder não transmitir essa vibração para onde ele quer que seja instalado. Geralmente é comercializado pelos grandes e médios fabricantes, né? Então o projetista pode solicitar também, né, que introduza, além desses componentes, um tanque separado de óleo, separador de óleo, um tanque acumulador de sucção, né, para garantir ali um não líquido antes da sucção do compressor e outros componentes. E facilita também pelo fato dessa unidade já vir pronta, né? Então praticamente ali é só, né, já vem tudo montado, só fazer as conexões ali com a unidade externa, ali, as tubulações, enfim. E essa seleção vai depender de alguns fatores. Então, por exemplo, a capacidade de refrigeração, né, justamente ali pela carga térmica. Então, a carga térmica é o nosso ponto de partida sempre. A temperatura de evaporação, né, que vai depender também do meu fluido. Qual que é o tipo de condensação, se ele é ar ou a água, né? A tensão elétrica e a sua frequência, né? Então aqui tem umas fotos aí, né? Então a gente viu aí, né? Justamente os componentes, pressostato, o próprio compressor, um tanque separador de líquido, o acumulador e o ventilador, né? E aqui o de maior porte, né? Aqueles de maior porte e os dois compressores aí trabalhando em paralelo. Aqui é o mais simples, né? Com um compressor hermético. Bom, o emprego da automação e da elétrica justamente no meu sistema é para conferir principalmente a questão do funcionamento em momento certo e para conferir também a melhor eficiência energética, né? O menor gasto possível, ou seja, envolver ali um custo menor de geração de energia, justamente para algo que gera muito custo, né? Somente que é energia para poder retirar o calor, no caso, para refrigerar um ambiente, ou né, refrigerar ali refrigerar, né, seja resfriar ou congelar os alimentos. Então, para dimensionar os componentes elétricos, né, vou precisar justamente de tensão elétrica, frequência, né, visto que é sistema alternado, né, a corrente elétrica máxima, a nominal, assim como a potência elétrica máxima e a nominal. A distância, né, então tem que saber a distância para saber o comprimento, né, e as bitolas dos condutores. E qual que é o local de instalação, justamente para seguir as normas de instalação elétrica. Com isso, então, eu consigo selecionar os condutores, os componentes de acionamento e os dispositivos de segurança, né? Então, né? E caso eu compre de algum fabricante, eu também seguir aquilo que o fabricante determina, por exemplo, a instalação de um disjuntor. Para selecionar um controlador de temperatura ou CLP, né, o componente tem função de executar essas funções, né? Então, eu preciso planejar como vai ser a lógica de funcionamento, né? Qual que é o período de funcionamento, as variáveis de entrada, não temperatura, posso controlar tudo, né? Todas as variáveis físicas no meu sistema eu posso monitorar ali.
Então, justamente quais são as quantidades de motores ou resistência elétrica vai ser controlado, né? As válvulas ou componentes que vão ser acionados por um sinal elétrico, que é o sinal elétrico que vai determinar ali todo o funcionamento, né? Então, solenoide, pressostato, válvulas controladores, as entradas analógicas, né? Então, quantidade de sensores de temperatura, por exemplo, número de circuitos frigoríficos, né? Então, por exemplo, uma câmara pode haver necessidade de 2 ou mais circuitos de refrigeração em função da capacidade instalada ou da necessidade de equipamento de reserva. Ou seja, em caso de falha em circuito, o outro vai entrar em funcionamento. Geralmente ali é um sistema bypass, né? Ou um sistema redundante. Qual a sequência de acionamento dos motores, dispositivo de controle, né, e uma interface amigável, né? Geralmente hoje ali os equipamentos mais modernos têm uma IHM, né, onde você vai ter um melhor controle e monitoramento desses processos, e dessas variáveis. Né, o comando elétrico, caso seja necessário, né, com os botoeiras, né, os comandos certos, barramentos, né, bitolas, e a questão do consumo, né? Então, né, no caso, por exemplo, lá na climatização, tem aquela questão lá do próprio empreendimento receber aquele certificado é, de um prédio que é eficiente do ponto de vista energético, né? Ele consome pouca energia, principalmente na questão do ar-condicionado. E os selos também, que é o próprio, né, do Procel, que determina quais aparelhos são mais ou menos, né, eficientes. Bom, os isolamentos, né, já que a gente está tratando das câmaras frigoríficas, né? Então, os painéis, né, os painéis que é geralmente poliuretano ou poliestireno expandido, que é o EPS, o isopor e rechapeados com chapa de aço, geralmente forma aquele wafer, né, aquele sanduíche, né? Que é o material isolante no meio, protegido pelas chapas de aço, né? Então, a chapa de aço é para proteger principalmente o isolante das intempéries, né? Calor extremo, né, chuvas, enfim, né, para ele não se deteriorar com o próprio tempo, né? Que eles são mais sensíveis. Os isotubos, né, que também podem ser fabricados em poliuretano e poliestireno, na grande maioria é feito de material sintético, geralmente material elastomérico, né, que é próprio para isolar até os tubos, né. Então, as características, condutividade térmica, densidade, espessura em função da temperatura do material, do ambiente, a resistência mecânica, o ponto de inflamação e o custo, né. Então, tem aí ó, os isolantes para os tubos, né? Que é essencial também para não evitar que o calor ou principalmente o frio, né, que está ali, que vai ser jogado para o evaporador, ele não seja jogado para fora para o ambiente, diminuindo então a sua eficiência. Bom, para fabricação, né, geralmente dessas câmaras frigoríficas, então são esses painéis que tem que fazer a montagem, né? Então a gente utiliza os rebites e silicone para poder fazer o isolamento perfeito. Não perfeito no sentido de não existe, mas qualquer forma para isolar não ter infiltração do calor nem que o frio saia, né? Fora ali da minha câmara frigorífica. Então eu vou precisar do ferramental, né, e da fixação dos componentes. E dependendo do processo, vou utilizar a soldagem, caso, por exemplo, a rebitagem não se faça, não garantir ali, eu preciso usar a própria soldagem. Principalmente na tubulação, né? Na soldagem a gente utiliza, né, o processo da brasagem, né? Bom, tem todo o meu sistema completo ali, fechado, né? Principalmente o sistema da refrigeração. Vou agora fazer a pressurização e o teste de estanqueidade. Para verificar se está tudo certo, antes de fazer o start do meu sistema. Então, é justamente para verificar possíveis vazamentos ou alguma irregularidade no processo de brasagem, por exemplo, conectando os tubos ali dos pontos, né? Fez todas as interligações dos tubos, então vou colocar dentro do meu fluido dentro do meu sistema, um fluido inerte, no caso, nitrogênio, né? Aí eu faço uma pressão entre 50 e 150 psi
ou conforme os limites de operação, né? Então, nunca extrapolando o sistema, que aquele fabricante determina de pressão máxima. Pressionei com nitrogênio, vou fazer então, né, o lugar onde eu tenho suspeito, utilizar a esponja com água e sabão, né, principalmente nas conexões e em algum lugar que porventura tem uma suspeita de vazamento. É, identifiquei o vazamento, vou retirar todo o nitrogênio e refazer a soldagem. Não havendo vazamento, então vou manter o sistema pressurizado. A gente sabe que isso é meio difícil, né? Mas é o correto a se fazer. É pressurizar ele pelo menos 12 horas, né? Ver se pelo menos a pressão não cai. Garantiu que não tem vazamento, agora eu parto para o processo de vácuo. O vácuo é principalmente para o vácuo é principalmente ali para retirar sujeiras também e retirar a umidade, né? A gente sabe que a umidade também é problema, né? Pode gerar ali, pode se solidificar ou entupir ou prejudicar a troca de calor, né? Prejudica o funcionamento do sistema, performance, né? O COP cai drasticamente. E o processo de vaca é justamente reduzir a pressão interna, fazendo com que os fluidos evaporem e saiam, né? Para também retirar os chamados gases incondensáveis, né? Que é aqueles que não se condensam, que também atrapalham na performance do sistema. E o processo de vácuo tem que atingir aquilo que o fabricante determina, geralmente ali em torno de 500 micrômetros de mercúrio, ou 500 microns, né? Procedi com vácuo, tudo ok, agora é colocar o fluido refrigerante, né? Então é conectar o manifold, eliminar os incondensáveis das mangueiras. A gente sabe que o que está na mangueira do manifold também pode ter alguma coisa ali de sujeira ou de gás incondensável, retirar também, expurgar, né? Posicionar o cilindro, né? Vou colocar a massa conforme a especificação do fabricante. Então, caso o profissional não tenha essa informação, fazer a carga do fluido, observando então o superaquecimento, né? Para garantir a não entrada de líquido no compressor, o subresfriamento, de forma que ele fique o mais frio possível, né? E a corrente elétrica do compressor, né? Para verificar se está tudo dentro do especificado. Observar também as características do fluido pelo visor de líquido, principalmente no manifold. Se eu tiver também pelo condensador, ótimo. Finalizar o procedimento quando estiver operando um regime normal de projeto, ou seja, verificar se está a carga, né, principalmente as temperaturas e as pressões indicadas no manifold, né, no manifold de alta e de baixa pressão. E a manutenção, né, só é fazer aquela manutenção conforme o fabricante determina e também verificar ali, né, periodicamente, se tem necessidade, por exemplo, fazer a limpeza de filtro, verificar os isolamentos e a periodicidade. E também, conforme a norma, a lei, fazer o PMOC, né, se for principalmente prédios, né, principalmente onde os sistemas são dotados, então fazer o plano de manutenção, plano de manutenção, operação e controle, né, para não ter problemas, principalmente com vigilância, né, vigilância sanitária. Igual da saúde, não é nem vigilância sanitária, é o Ministério do Trabalho também. Certinho, Everton. Hoje foi bem rápido aí, foi só para dar uma finalizada aí. Se tem alguma dúvida aí, questionamento. Minha dúvida é só o seguinte, é só na SAP 2 mesmo. A SAP 2, qual que é a. Não, não é questão de dúvida, é questão que a SAP ela tá pedindo muita informação ali e tanto eu quanto os demais colegas lá, a gente não tá conseguindo desenvolver isso aí da maneira Ah, que tá pedindo, né? A gente até deu uma conversada hoje pelo WhatsApp ali, alguém perguntou se alguém tinha feito alguma coisa, ninguém tinha feito nada, então a SAP 2 tá meio. A tá SAP 1 a gente até fez em aula ali, na aula de sábado, a gente fez ali com o professor. Eu acho que se todo mundo já até entregou. Mas a SAP 2 Não, ela tá. eu vi aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, é o da bebida, agora que eu lembrei. Mas ela pede um relatório, consumo, isso e aquilo, e é muita coisa. É, vocês conseguiram pelo menos fazer. Deixa eu ver aqui. Controle digital. Hum. Se fosse carga térmica aqui, até que não.
Então, carga térmica é SAP 1, né? Eu achei que aqui tava pedindo também. Então, mas daí a SAP É, 1 a gente desenvolveu até em sala ali. aqui é muito de projeto, é projeto de fato. Ah, vamos fazer o seguinte, eu acho que, quer ver, vou compartilhar a tela aqui, Everton, já que você tá aqui, você vai concordar aqui. É, pelo menos até essa parte aqui do custo aqui vocês conseguem, o resto aqui vocês podem, esse tipo de controle também, vê só a parte do consumo energético e a parte do custo, esses três aqui, ó, a vazão vai vir, se você selecionar, é só selecionar um que tem aqui, ó lá, 450 litros, posição vertical, nem precisa, pode ignorar essa parte de dimensão máxima aqui, esse custo aqui também pode ignorar, dá uma olhada só nisso aqui, ó, é, pesquisa então só para deixar, para dar uma facilitada, pesquisa então sobre um refrigerador ali, é um freezer, né? Uhum. Entre 400 e 500 litros, vertical, de uma ou duas portas, né? E olha, principalmente entre 1 e 10 graus, acho que ele é de resfriar, né? De 1 e 10 graus, ele não vai É, congelar, ele vai só resfriar. só Então, se resfriar. pesquisa só essa parte aqui, né? Pesquisa isso aqui, eu acho que aí deles vai dar o catálogo, que aí dá para você saber, por exemplo, qual o consumo dele em 24 horas. E qual que é o custo dele, qual que é o preço dele, se tiver também. Pode ser? Não, fechou. Fechou. Acho que dá uma facilitada aí. Dá só uma pesquisada Tranquilo. mesmo É, aí, deve. que aí você repassa aí, vocês podem até fazer, faz tudo junto aí, só depois entrega cada um. Não, não, nós estamos fazendo tudo junto mesmo. Não, beleza. Aí fechou, dá, achei que fica tranquilo aí, achei só fazer a pesquisa ali fica mais Fechou. certinho. Tranquilo. Vamos fazer isso então. E aí pesquisou lá, da pesquisada dá para saber lá o consumo e o custo. Só esse mesmo, o consumo energético e o custo dele. Se tiver o custo também, se não tiver também, o consumo já dá. Eu acho que o consumo ele já dá lá o consumo de quilowatt lá. Beleza? Mais alguma dúvida, Everton? Não, não, tranquilo. Era só isso aí mesmo. Então Só aí agradecer fechou. mesmo. Acho aí facilita aí. Então eu vou finalizar aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar aí. Então, mais uma vez aí, Everton, até os demais depois se for assistir aí. Parabenizar aí por vocês por essa jornada aí, desejar tudo de bom para vocês, pedir desculpa por qualquer contratempo, né? Se eu tentei fazer o melhor aqui para né, tentar transmitir o máximo aí né, máximo aí da capacidade aí. Desculpa por qualquer inconveniente ou contratempo aí. Mas Nada, desejo obrigado vocês aí. aí tudo de A bom gente tem que aí. agradecer. Obrigado aí pela paciência aí, obrigado também por por me oportunidade aí estar com vocês nessa caminhada. Nada, obrigado. Eu que Mesmo? agradeço por compartilhar o conhecimento aí. Ou não, que isso. Eu também aprendo com vocês aí. Vocês também têm. Bom, então é isso aí, Everton. Vou desejar a você então aí uma boa noite. Bom, fique com Deus e até a próxima. Valeu, obrigadão, tudo de bom. Tchau, Até a tchau. próxima, se Deus Até a quiser. próxima, né?